Concorda aí? Eu não sei se vai ser isso não, mas seria uma boa, né? Aleluia. Amém, queridos. Que bênção. Estamos hoje finalizando esse tema que nós abordamos durante algumas semanas, falando sobre a graça. Então nós temos estudado, temos aprendido e temos visto muitos irmãos compartilhando a respeito disso nas células, inclusive alguns compartilhando comigo pessoalmente, a importância de aprender a respeito da graça. Eram pessoas que ainda não tinham experimentado e não tinham entendido de fato o que é a graça de Deus. Então eram pessoas que viviam muitas vezes debaixo de jugo, de escravidão, e a sua vida ela não rompia em todos os sentidos, porque ela vivia com base no mérito, debaixo da lei. E com esses estudos que temos feito, nós temos aprendido imensamente a respeito da graça. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Então, encerrando essa série hoje, o desafio da graça é o desafio do impossível. Amém? Diga assim comigo: o que é impossível para o homem é possível para o meu Deus. Quantos creem? Amém? Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, e a partir do versículo 14 ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra ela é a verdade, e nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela liberta. Na Tua palavra há poder, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco. Nos permita sair daqui, ó Pai, nos ajude a sairmos daqui, ó Pai, nessa noite, melhores do que nós entramos por aquela porta. Que nós possamos sair aqui, ó Pai, em nome de Jesus também nós oramos, mais parecidos com o Teu Filho, Senhor. Nos capacite, ó Deus. Pai, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Cada coração aqui, ó Pai, já está aberto, receptivo para receber, ó Deus, a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A carta aos Efésios, Paulo, ele, diferentemente das outras cartas, principalmente que ele direcionava para as igrejas, Paulo ele tratava de assuntos particulares de cada igreja que ele estava escrevendo para aquela ocasião. Mas aqui no livro de Efésios, a igreja, Paulo não está tratando de problemas particulares que a igreja estava enfrentando. Mas Paulo ele vai trazer uma revelação, um entendimento para os cristãos. Paulo então ele vai revelar o mistério daquilo que estava oculto, que até então Cristo não havia revelado para a humanidade.
O que era sabido era que Deus tinha um povo escolhido. Os hebreus, os judeus, era o povo de Deus. E então, quando Cristo vem e Cristo morre para que a humanidade fosse resgatada, e Ele ressuscita ao terceiro dia, então, a partir daquele momento, todos aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, eles passam de criatura a filhos de Deus. Eles se tornam filhos amados do Pai. Então Paulo ele vai falar sobre isso. Havia uma briga, uma rixa entre os judeus e os gentios. A igreja que estava surgindo, a igreja que já tinha surgido, ela estava sem entender muito bem isso ainda. Então o gentio podia ou não podia. Então Paulo ele vem trazer essa revelação para essa igreja. Então Paulo ele vai falar dessa graça maravilhosa para essa igreja. E essa graça, quando nós entendemos a graça de Deus, nós precisamos entender que a graça ela destrava o impossível. Amém? Quando nós vivemos debaixo do merecimento, irmãos, nada que nós façamos vai fazer com que Deus goste mais ou menos da gente. Há uma diferença entre plantar e colher, mas Deus nos ama incondicionalmente. Lógico que o filho que obedece é diferenciado, amém? Mas o amor dele por todos nós não muda. Se você saiu de casa e antes de sair de casa, você às vezes brigou, discutiu no caminho, no trânsito, o Senhor não vai te deixar de te amar por causa disso. Ele continua te amando. O amor dele por nós é incondicional. Então Paulo ele estava preso aqui em Roma, as cadeias, os grilhões, e ele escreve essa carta para essa amada igreja. E ele ora para os irmãos fiéis que estavam em Éfeso. E no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 7, Paulo ele vai falar justamente qual é o motivo dele se colocar de joelho. Então aqui há um mistério a ser desvendado. Então Paulo ele está desvendando o mistério da graça. Nós sabemos que a graça ela não foi revelada, ela não foi introduzida no Novo Testamento. A graça ela está estendida desde o Antigo Testamento, porque se assim não fosse, Cristo não teria vindo e morrido por nós. Mas de uma maneira específica, agora a graça está sendo revelada e está sendo mostrada. Então Paulo ele quer ensinar a respeito dessa dispensação da graça para todos nós, e especialmente para aquela igreja. Então Paulo ele se coloca de joelho por causa da família de Cristo, uma causa muito nobre. Por essa causa eu me ponho de joelhos. Nós podemos nos colocar de joelhos por diversos motivos, e todos eles, dependendo da motivação, eles podem ser certos e corretos. Mas nós olhamos para a vida de Paulo e nós entendemos o que de fato era importante para ele, o que de fato muda a vida das pessoas e ecoa para a eternidade. Então Paulo ele se coloca de joelhos por causa da família de Cristo. Então Paulo ele vai ensinar a respeito dessa paternidade divina, que até então o povo não tinha esse entendimento. O povo entendia simplesmente um Deus poderoso que estava no céu e que operou milagres nos montes, no deserto, fez brotar água da rocha, fez milagres assim sobrenaturais. Mas aqui agora Paulo ele está revelando essa paternidade, não mais simplesmente um Deus que está lá no céu, mas um Deus que fez homem e veio até a terra, pisou na terra. E alguém já disse que não há nada assim extraordinário em o homem ter pisado na lua. O que há de extraordinário é Deus ter pisado na terra, amém? E isso foi através de Cristo Jesus. Então agora nós não temos mais simplesmente um Deus que está lá, mas nós temos um Pai, amém? Um Pai amoroso, que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas quando estava subindo aos céus, ele falou: olha,
podem ficar tranquilos. Eu vou para o Pai, mas o Pai vai deixar outro. E esse outro vai habitar dentro de vocês, o Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos, amém? Diga assim comigo: eu sou filho amado do Pai. Amém, queridos? Nós somos filhos amados do Pai. Então Paulo, ele se coloca de joelhos nessa posição, para que nós, filhos, pudéssemos nos posicionar. Nos posicionar como o quê? Filhos. E filho tem herança, sim ou não? Filho tem herança. Então Paulo, ele fala sobre isso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, quando nós entendemos que nós somos filho, nós passamos então a fazer parte dessa família de Deus, e como família de Deus, nós tomamos posse de uma herança. Então, tudo aquilo que Cristo conquistou por mim e por você ali na cruz do Calvário, é direito nosso, é nossa herança. Amém, queridos? Isso faz todo sentido. Nós precisamos entender isso, porque quando nós vivemos como filho, tudo muda. Se nós vivermos como pessoas rejeitadas, como bastardos, o bastardo é aquele que ele faz de tudo para agradar o pai ou o padrasto, e mesmo assim ele muitas vezes não consegue. E aí ele fica tentando, se esforçando para agradar, e quando às vezes ele pisa na bola, ele fica com medo de ser colocado para fora, de ser rejeitado. Mas como filho amado do Pai, nós não precisamos ter medo de ser rejeitado, amém? Porque o Pai nos ama. Então, meus irmãos, é algo maravilhoso que Paulo faz. Então Paulo, ele se coloca de joelhos. E quando nós falamos de nos colocar de joelhos, não é simplesmente uma religiosidade. Até porque a Bíblia, ela tem diversos exemplos, que não é simplesmente a oração de joelho que faz efeito. Porque Abraão, ele orou diante do Senhor de pé. Moisés, ele teve um encontro com o Senhor e Deus falou com ele em pé. Mas aqui Paulo, ele se colocou de joelhos por uma causa. Então aqui nós não vamos entrar no mérito, até porque a oração, ela pode acontecer em qualquer lugar. No templo, fora do templo, em casa, no monte, fora do monte. Nós não temos misticismo religioso, amém? Nós não temos esse negócio, Deus responde a oração. Não, não. O importante é nós orarmos, amém, queridos? Então, Paulo, ele revela essa graça para nós, e sobretudo, quando ele fala da importância de nós como família de Deus entendemos que nós fazemos parte dessa família, somos filhos, co-herdeiros e coparticipantes da promessa. E que promessa é essa que Paulo fala? Qual é essa promessa que Paulo diz para que nós devemos tomar posse? Número 1, a promessa de que nós fomos fortalecidos com poder. Amém? Diga assim comigo: fortalecidos com poder. É o que está escrito no versículo 16 que nós oramos de Efésios, no capítulo 3. No versículo 16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então a nossa salvação não está mais no mérito. A Reforma Protestante falou sobre isso, aonde ali Martinho Lutero, ele estava lendo em Romanos, e ali saltou aos seus olhos também a salvação não por obras, mas mediante a fé. Somos justificados por fé, e nós falamos sobre isso aqui. Então nós recebemos poder. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: o poder que nós recebemos é quando nós entendemos e passamos a ser filhos de Deus. O poder que vem do alto é para quem é filho. O filho tem todo o poder que vem e ele recebe de quem? Do Pai, amém? Então nós somos salvos pela graça e recebemos o poder quando nos tornamos filhos. Então quando acontece o novo nascimento, nos tornamos filhos mediante a sua graça, algo acontece de forma maravilhosa. O novo nascimento,
ele é espontâneo. Tanto é que a Bíblia relata o testemunho assim de as pessoas, o eunuco estando ali andando e de repente ele quer se batizar. Por quê? Porque ele entendeu. Como que ele poderia descer as águas? Então, queridos, o batismo, como nós falamos, o batismo não salva ninguém. O batismo é uma confissão pública de que nós já somos salvos, amém? Então eu vou batizar para ser salvo. Não. Nós somos salvos, por isso nós nos batizamos, é o contrário. E nós recebemos poder quando nós então nos tornamos filho. E para nos tornar filho, às vezes você pode estar perguntando, pastor, mas como que é isso? Como que eu passo? Qual que é o passo? O que eu devo fazer para me tornar filho? É algo que nós vamos fazer aqui naturalmente nessa noite. É uma oração simples, objetiva. Quando nós entregamos a nossa vida de maneira pública e confessamos a Cristo, como está relatado lá em Romanos, é o passo que nós devemos fazer. E aí sim nós nos tornamos o que então? Filhos de Deus. Então, a graça, ela nos empodera na paternidade de Deus. Diga assim comigo, a graça nos empodera para a paternidade de Deus. Então Deus, ele vem nos dar poder para nós vivermos como filhos. E viver como filho, mediante o seu Espírito no meu interior. Nós não vivemos mais na força do nosso braço, da carne, mas nós vivemos o que brota do interior. Por quê? Por que no interior? Porque no interior é que o Espírito Santo habita. Amém, queridos? Então, não adianta, e nós não vamos alcançar, nós não vamos manifestar toda a plenitude, toda a graça de Deus na nossa vida, se nós simplesmente entregarmos o nosso coração, mas a nossa mente estiver vazia. Tem que ser uma entrega por completo. Também não adianta, nós também não vamos conseguir glorificar a Deus com plenitude, se nós entregarmos apenas a nossa cabeça e o nosso coração estiver vazio. De nada adianta nós termos conhecimento e não nos entregarmos e vivermos a palavra, experimentarmos na prática tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, o conhecimento sem a prática, sem praticar o que o Evangelho diz, é inútil, é vazio. É por isso que nós falamos que nós, como filhos amados do Pai, nós precisamos fazer aquilo que Ele diz para nós fazermos. Os pais vão entender o que eu estou dizendo. Se você não faz, lá na frente você vai ter problema com o seu filho. O pai e a mãe precisam ensinar as crianças no caminho, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Se ele ensina a criança, os filhos, no caminho, a chance de dar errado é muito menor daquele que não ensina, sim ou não? Da mesma maneira, assim como nós, pais humanos, ensinamos para os nossos filhos e nós queremos que eles pratiquem a palavra de Deus, assim o Pai espera que nós também façamos. Então, o mero conhecimento, nós sentarmos, virmos aqui até para a igreja, conhecermos dessa graça maravilhosa e não simplesmente experimentarmos e não praticarmos, vamos viver esse vazio, não vai produzir fruto. Então Paulo ele escreve para essa igreja, para que eles entendam que eles receberam esse poder, o dunamis de Deus no original, com um fim proveitoso. Então o poder que nós recebemos é para nós vivermos como filho. E se nós não recebermos esse poder e não entendermos, o que vai acontecer? Nós vamos querer viver na carne. E aí nós vivemos com a força do nosso braço. E aí é onde as pessoas vivem simplesmente do cai e levanta. Cai e levanta. Acerta hoje, amanhã erra, depois da manhã erra, depois da manhã erra, aí acerta aqui e vai vivendo a vida dessa maneira. Agora, quando nós entendemos e o poder de Deus, ele passa a habitar em nós, queridos, com o dunamis de Deus, o poder de Deus, ele passa a nos capacitar. E aí sim nós conseguimos vencer dia após dia, amém? O poder que nós recebemos não é qualquer poder,
é o poder do que vem do alto, é o poder que muda a minha vida, que mudou a sua vida, amém? Então esse poder, essa força que vem, nós recebemos não segundo um poder natural. Paulo ele fala, nós passamos a receber então segundo a riqueza da glória de Cristo. Diga assim: eu recebo o poder no meu interior, segundo a glória de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, no meu interior, no seu interior, passa a habitar o poder de Deus, o dunamis de Deus. E esse poder, ele nos fortalece para nós vivermos então como filhos. É tão interessante que nós estamos aproximando do Natal. E aí, durante muito tempo, eu me lembro lá em 2001, quando eu me converti, nós ainda estávamos muitas vezes debaixo da lei, não havíamos entendido a graça de Deus. Eu me lembro que a igreja que eu congregava, nós ficávamos assim meio paralisados referentes a essa data do Natal. Então nós não comemorávamos. E eu fiquei assim meio que um peixe fora d'água, recém-convertido, me batizei em novembro de 2001, dezembro, Natal, e as pessoas passavam para mim, me davam Feliz Natal, e eu ficava assim sem entender o que era, se eu respondia ou não, até porque eu venho do romanismo e a gente comemorava. Só que um dia a graça nos alcançou, amém? E nós entendemos que nós não passamos mais a viver debaixo da lei. E alguns vão falar: pastor, mas essa questão do Natal, nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro, sabemos sim, nós sabemos que Cristo não nasceu em dezembro. Segundo os estudiosos, pela época, Jesus deve ter nascido ali mais ou menos em março, abril. Nós sabemos que ele não nasceu, nós sabemos que o capitalismo, o romanismo tentou mudar muita coisa, inseriu a figura do Papai Noel, inseriu a figura de um santo, para que pudessem cultuá-lo. E durante muito tempo, nós cristãos, é uma data cristã que nós celebramos o nascimento de quem? De Cristo, amém? Natal fala do nascimento de Cristo, nós não comemoramos o aniversário do Papai Noel. Lá em casa nós ensinamos para os nossos filhos: Papai Noel não existe, existe Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, mas ele ressuscitou, amém? Então, queridos, o importante não é o dia 25 de dezembro, o importante é nós cultuarmos, celebrarmos que Jesus Cristo, ele veio sim e nasceu, amém? Mas ele não simplesmente nasceu, porque se ele tivesse vindo e nascido, e nada mais tivesse acontecido, ele seria um homem como eu e você. Mas ele veio, nasceu de uma mulher virgem, viveu aqui aproximadamente 33 anos, exerceu seu ministério público aproximadamente durante 3 anos e meio, com excelência, fez o que tinha de fazer e ele morreu. Se até aí ele tivesse parado, não tivesse acontecido mais nada, ele poderia ser um profeta, ele poderia ser simplesmente um homem usado por Deus, como Moisés, como Abraão, como os profetas foram, mas ele fez algo que nenhum outro fez, que foi o quê? Ressuscitar ao terceiro dia. E isso muda tudo, amém? Muda a minha vida, muda a sua vida. Sabe por quê? Porque a morte não pôde detê-lo. Então, quando Cristo ele é ressurreto, quando Cristo ele ressuscita ao terceiro dia e ele vence a morte, esse poder ele passa a habitar dentro de mim e dentro de você. Amém? Mas aí você fala: pastor, mas as pessoas continuam morrendo. Sim, mas nós morremos a morte natural, mas nós tomamos posse agora do quê? Da vida eterna junto com quem? Com Cristo. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que Ele nos deu esse poder de passar a eternidade com Ele, porque só passa a eternidade com o Pai quem é filho. Então esse poder ele passa então a habitar dentro de mim e dentro de você. Irmãos, agora pensa comigo. Se Jesus Cristo
ele venceu a morte, o que é que ele não pode vencer? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Qual é o impossível que você tem enfrentado? Segundo consta, não existe outro que venceu a morte, e não existirá, porque somente Cristo veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém, queridos? Então, se Ele fez isso, de vir, morrer, padecer, sofrer, mas ressuscitou, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Deus do impossível, amém? Para Ele não há impossível. Declara assim comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Amém, queridos? Nós precisamos viver essa verdade todos os dias. A alegria do Senhor é a sua força. Continue alegrando o Senhor, porque você é fortalecido. E como é que o filho agrada o pai? Obedecendo, vivendo debaixo da graça. Amém? Vivendo o que a palavra do Senhor diz. É o que diz lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. E 2 Coríntios 4,17. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E isso tem que alegrar o meu coração e o seu coração, amém? Diga assim comigo: eu vejo um exército poderoso de filhos, amém? Aonde está esse exército? Olha aí, olha para o seu lado, olha para trás, olha para frente. Um exército poderoso, amém? Que vai fazer a diferença nessa cidade, nessa nação. Aleluia. Amém, queridos? E deixa eu te falar um negócio aqui. Não sei se você sabe. Eu acho que você sabe, mas eu vou só reforçar. O general que você serve, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. Então fique tranquilo que a guerra, a luta que você está enfrentando, se o seu general é Cristo, não tem impossível não. A luta pode estar sendo grande, mas se prepare, porque a vitória ela vai chegar em nome de Jesus, amém, queridos? Nós temos orado 100 dias, desde o dia 23 de setembro, é impossível, mas Deus pode. Eu sei que tem pessoas aqui que estão enfrentando de situações difíceis. Eu sei de pessoas aqui que o Senhor tem trazido impressões no meu coração aqui agora, de pessoas que têm enfrentado lutas na vida profissional, lutas financeiras, pessoas que estão passando por dificuldade no casamento. Mas deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da enfermidade que você pode estar passando, não importa a situação, creia que o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, Ele tem cuidado de você e vai continuar a cuidar em nome de Jesus, amém, queridos? Então se posicione como filho, se posicione como cordeiro, como participante dessa promessa. E para tomarmos posse de tudo isso, primeiro nós entendemos que o poder de Deus passa a habitar. Então nós somos fortalecidos com poder. Diga poder. E agora, número 2, nós tivemos a compreensão agora do mundo espiritual. 4Ds, que Paulo ele escreve aqui aos Efésios, no versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, diga largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A quarta dimensão, o que é que nós entendemos com isso? Tudo se resume, lá Paulo ele vai escrever à igreja de Corinto, que tudo, se nós tivermos todos os dons,
se nós tivermos o dom de profecia, se tivermos, falarmos a língua dos homens e dos anjos, se nós não tivermos amor, nada somos. Então, tudo passa pelo amor. A quarta dimensão de Deus é o amor. Não apenas a sua compreensão de forma cognitiva, de maneira intelectual, com conhecimento, mas como eu já disse, mas uma iluminação que vem do alto, que entra no nosso coração. É possível a pessoa ter o entendimento intelectual de Cristo, mas Cristo não entrar no coração da pessoa. Tem pessoas que estudam a Bíblia, têm muito conhecimento, mas Cristo ainda não penetrou no coração da pessoa. A sua alma continua vazia. Mas então, quando nós temos o entendimento, essa compreensão, ela passa a sair do mundo natural e passa a entrar no mundo espiritual. Então, nós passamos a ter essa compreensão, então, do mundo espiritual. Como eu disse, nós não podemos glorificar a Deus através da sua maravilhosa graça, em plenitude, se o nosso coração for vazio, ou o nosso coração ser cheio e a nossa alma vazia. Há uma entrega por completo. Então, o conhecimento sem vida é orgulho estéril. Conhecimento sem vida é orgulho estéril. E nós precisamos de ter a vida, e nós temos, amém? A vida de quem? De Cristo. Diga assim: eu tenho a vida de Cristo. Então, essa compreensão espiritual, o verbo aqui, compreender, ele vem do latim e significa prender, segurar, dá a ideia de tomar algo para si. Então, essa compreensão é nós tomarmos algo justamente como aqui coloca, para nós. Então, Paulo, ele orou e ele coloca os cristãos para que eles tomassem posse para si. Nós precisamos tomar posse. Você precisa tomar posse. Não adianta o pastor ministrar, não adianta o irmão ministrar, não adianta, fogo cair, mas você não tomar posse. Nós precisamos tomar posse daquilo que está disponível. É possível o filho abrir mão da herança? Sim. Tem filhos que têm vivido como se fossem bastardos, porque não sabem que possuem uma herança. E isso faz toda a diferença. Quando nós então compreendemos que nós temos uma herança e nós nos apossamos dessa herança, querido, aí está tudo muito mais fácil. O problema é que quando nós não temos essa compreensão espiritual, mas simplesmente intelectual, aí a vida fica amarrada. E essa compreensão espiritual é que Paulo fala aqui. Então a graça recebida faz o impossível acontecer, amém? E Paulo ele coloca então essas 4 dimensões. A graça, ela prende, ela amarra o amor em nós. É através da graça que o amor de Deus penetra no nosso coração. Nós recebemos o amor de Deus através da graça, esse favor imerecido. Então Paulo, ele fala desse amor aqui. Ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. O Dr. Russell Shedd, ele faz um comentário a respeito dessa largura. A largura, ela abrange quem? A todos indistintamente. Quem Cristo alcança? Todos. Ele faz escolha? Não. Branco, negro, amarelo, homem, mulher, criança, judeu, gentio, asiático. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele está de braços abertos, então a largura, ele abrange a todos. E aí ele fala do comprimento. O comprimento abrange o quê? Todos os tempos. Desde Adão até a vinda de Cristo, todos Cristo quer alcançar. Desde o primeiro homem que pecou, todas as pessoas, o Senhor quer alcançar, e é isso que Paulo está falando aqui na sua carta. Altura, então ele estendeu até o quê? Até os céus. Para o quê? Para trazer o seu Filho amado, para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. E a profundidade significa que ele suportou um sofrimento infinito, para que nós pudéssemos ter vida, para que ele pagasse o pecado que nós não poderíamos pagar. Foi uma expiação dos nossos pecados. Então esse é o cumprimento da palavra do Senhor.
Então o Senhor, através da sua maravilhosa graça, Ele veio para que nós tivéssemos a compreensão espiritual, Ele veio para que nós pudéssemos receber esse poder, viver com o poder do Pai, amém? Quantos estão entendendo? Número 2, para que nós tivéssemos a compreensão espiritual, não apenas natural, nós entendemos no nosso coração, através desse amor, e para nós finalizarmos, se a equipe de louvor quiser subir, ele vai falar que nós devemos então receber infinitamente mais. Diga comigo, receber. Infinitamente mais. Tudo com um propósito. Então Paulo fala que nós recebemos o poder que passa a habitar em nós. E quando nós recebemos esse poder, nós entendemos de maneira espiritual o que é que aconteceu conosco. E ele fala para que nós então possamos receber infinitamente mais. Versículo 20 e 21 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tem uma outra versão que diz assim: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Você já parou para pensar sobre isso? O que Paulo está colocando aqui? Jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Nós não conseguimos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Nem nos mais, sonhos altos que você já imaginou para a sua vida profissional, para a sua família. A oração que você já orou, passou dias e dias jejuando para ver se Deus abria uma porta, para ver se Deus fazia, e aquilo que você orou aconteceu. Nada disso se compara, é o que Paulo está colocando aqui. Então esse poder grandioso que ele coloca, que pelo seu grandioso poder operando em nós, preste atenção, grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer, esse poder que habita em mim, esse poder que habita em você, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Paulo ele termina então a sua oração dando o quê? Glórias a Deus, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Amém, queridos? Então a bênção, ela vai te alcançar, mais do que você imagina, amém? A bênção nos alcança, a bênção ela sobeja, a bênção é tamanha sobre a vida dos filhos de Deus, que alcança aqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor, amém? Você é alcançado pela graça de Deus, e através dessa graça que vem sobre a sua vida, o amor do Pai é derramado sobre a vida de outras pessoas, e essas pessoas, vendo a graça de Deus na sua vida, elas passam a entender e falar: Deus, eu também quero essa graça maravilhosa. Amém, queridos? Então a bênção, ela vai sobejar. A bênção, ela vai muito além daquilo que você pode imaginar de Deus para a sua vida. A bênção do Senhor, ela é infinita, a ponto de exceder as suas orações, a ponto de exceder as suas súplicas, a ponto de exceder o seu choro. Esse é o Deus que nós servimos,
Esse é o Deus que você serve. Você pode se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quando nós entendemos essa graça, quando nós entendemos que Deus, Ele trabalha, Ele ao nosso favor como um Pai poderoso, algo que é improvável, sobre-humano, impossível, mas no entanto, é exatamente aquilo que Deus pode fazer, é exatamente aquilo que Deus quer fazer para os seus filhos. O poder de Deus, então, ele se manifesta primeiramente no meu interior e no seu interior. Não queira simplesmente ver o poder de Deus nas coisas exteriores apenas. Ela começa primeiro por dentro. A mudança, ela vem por dentro. O milagre primeiro a acontecer é por dentro. Só consegue receber a plenitude de Deus aqueles que recebem o milagre da salvação através de Cristo Jesus. E assim, queridos, quando nós vivemos dessa maneira, tudo vai acontecendo, e Ele vai realizando tudo aquilo que foi designado na sua palavra, como diz, o poder que opera em nós, a saber, o seu amor, a sua graça. A lei, ela vai sempre impor limites na minha vida, na sua vida. A lei, ela tem recursos finitos, mas debaixo da graça, nós não temos limites. O amor do Pai é infinito pela minha vida, pela sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem recursos inextinguíveis. Deus, Ele não tem uma gavetinha que está limitada. Deus, Ele não tem um cofre que a partir do momento que Ele vai entregando as bênçãos, o cofre vai esvaziando. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nele não há limites, amém? Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer e operar infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou que nós imaginamos. Você pode fechar os seus olhos, colocar as suas mãos sobre o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nessa hora. A palavra do Senhor é clara, que todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, esses têm a vida eterna. É a palavra do Senhor. Eu gostaria nessa noite de orar por você, orar para que a graça e o favor do Senhor seja abundante sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer alcançar a minha vida e a sua vida através da sua infinita graça. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo de número 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para que você então possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para conquistar o impossível através de Cristo Jesus, primeira coisa que deve acontecer, a mudança no seu interior, é o novo nascimento. Você com as suas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados, gostaria que você orasse comigo dizendo assim: Senhor, nessa noite eu ouvi a tua palavra e ela produziu fé em meu coração. Eu tomo posse como filho, como herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as tuas promessas. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu, Pai, que um dia estive em tua presença, mas me afastei, nessa noite, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe. O filho volta para a casa do Pai, coloca anel em meus dedos e sandália em meus pés. Você com as suas mãos sobre o seu coração, com os seus olhos fechados, eu
Eu gostaria de saber aqui nessa noite, existe alguém que orou essa oração pela primeira vez, nunca havia feito uma confissão pública de fé como essa, como diz Romanos capítulo 10, e você orou essa oração e se identificou com ela pela primeira vez? Eu gostaria que você desse mais um passo de fé. Gostaria que você levantasse uma de suas mãos aí onde você está. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que orou e se identificou, levante uma de suas mãos. Você que esteve na presença do Pai por um motivo ou outro, mas hoje você volta. É tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Levante uma de suas mãos aí onde você está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então isso é um sinal que todos nós temos o senhorio de Cristo na nossa vida, amém? Isso quer dizer que se Cristo voltar agora, nesse exato momento, todos nós seremos arrebatados aos céus, amém? A oportunidade foi dada, e nós não podemos perder a oportunidade. Queridos, a palavra do Senhor, como nós acabamos de ler, nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer o quê? Tudo por nós. Precisamos entender que Deus não está ocioso, que Deus não está cansado, que Deus não está parado, inativo e nem morto. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer aquilo que pedimos. Porque Ele escuta a minha oração, Ele escuta a sua oração. E além de escutar a minha oração e a sua oração, Ele não apenas escuta, mas Ele responde, amém? Precisamos entender que Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. Porque Ele lê os meus pensamentos e os seus pensamentos. Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Amém, queridos? Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois Ele sabe de tudo, e tudo Ele pode realizar. Qual é o seu impossível? Qual é o milagre que você precisa? Qual é a porta que você deseja que Deus abra? Qual é o milagre que você está buscando no Senhor? Ele pode todas as coisas. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe por que Ele pode fazer muito mais? Porque as suas expectativas são mais altas do que as nossas. Deus, Ele tem planos excelentes para nós, de sobremodo excelente para a minha vida e para a sua vida. Deus é poderoso para fazer muito mais quanto pedimos ou pensamos, pois a sua graça não é dada por medidas racionadas. Ele não tem um conta-gotas. Não, Ele é um Deus poderoso que quer derramar sobre a sua vida. Nós só precisamos tomar posse de tudo isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E qual poder é esse? O poder de Deus é o poder da superabundância, amém? Diga assim: o meu Deus é superabundante. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. E nós falamos desse Deus que veio, morreu, ressuscitou. E quando Ele estava ali prestes a morrer, a se entregar, Ele reuniu os seus discípulos e fez daquele momento da ceia, Ele fez algo que Ele pediu para que os discípulos pudessem repetir. Ele estava falando ali a respeito da sua morte. E nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós estamos no culto de Santa Ceia, amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11.
Vou pedir para que os diáconos possam se posicionar, podem pegar suco de uva, pão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Ei, olhe para mim aqui, ó. Deus tem planos bons a seu respeito. Pare de olhar para o seu passado. Pare de se culpar. Tome posse da graça de Deus, da paternidade de Deus. Quando nós olhamos para a cruz e nós entendemos aquilo que Cristo fez, nós não podemos viver presos, algemados nas coisas do passado. É tempo de nós avançarmos, tomarmos posse da graça de Deus e usufruirmos tudo aquilo que Ele tem para nós. Pode distribuir a Santa Ceia, por favor. E esse momento de Santa Ceia é um momento de reflexão. Quem é que pode ceiar? Aqueles que já desceram as águas, aqueles que fazem parte de um corpo, e o corpo de Cristo. Se você já é batizado, você pode permanecer de pé. Se você ainda não é, você pode se assentar sem constrangimento algum. O tempo de Deus para a sua vida vai chegar, e em nome de Jesus, coloque isso nos seus alvos para 2021, seu batismo, amém? E aí você vai estar aqui conosco, celebrando e adorando o Eterno nesse momento. E Paulo, ele escreve a sua carta aos Coríntios, e ele escreve algo que nós precisamos continuar a viver. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo, ele está dizendo para essa igreja: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida. O que nós recebemos do Senhor, nós também precisamos entregar a outras pessoas. E é isso que Paulo está ensinando, é isso que Paulo ele está dizendo para essa igreja. O que eu recebi do Senhor, eu também estou entregando com vocês, eu também estou repartindo com vocês. E ele continua dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí ele continua dizendo: os irmãos estavam em guerra, brigando. Eles iam para a igreja, e às vezes aqueles que não comiam em casa para comer na igreja. E Paulo então ele escreve essa carta, e ele fala aquilo que ele havia recebido do Senhor. E quando ele fala para o homem examinar a si mesmo, e ele fala que quem come de maneira indigna será réu, do corpo e do sangue de Cristo. Ele fala para nós examinarmos a nós mesmos. Paulo não está falando para nós deixarmos de cear, porque durante muito tempo as pessoas deixavam de cear, porque estavam às vezes com a vida torta, porque estavam vivendo debaixo da lei, debaixo do jugo, debaixo da escravidão. Mas o que é que Paulo está dizendo? Olha, examine-se a si mesmo.
E quando você se examine a si mesmo, o que Paulo está dizendo? Faça uma reflexão, se arrependa dos seus pecados, e passe então a viver de maneira reta diante do Senhor. Feche os seus olhos agora, é um momento de Deus, para mim e para você. Faça esse autoexame. Olho para a cruz.